Fala pessoal, aqui quem fala com vocês é o professor Thiago Prado, professor de Biologia, e hoje a gente vai falar sobre o módulo 3, livro 2, módulo 3, tá certo? Nesse módulo 3 a gente tem aquela partezinha falando lá sobre a característica dos seres vivos, a gente tem aquela parte falando sobre a origem da vida e, é claro, falando um pouquinho mais sobre evolução, tá certo? Beleza? Então, olha só, pessoal, característica de ser vivo. Percebam bem, nós sabemos o que é um ser vivo, mas a gente não sabe definir o que é vida. Você consegue definir o que é vida? Não, você consegue definir. Se a gente for definir vida, a gente vai entrar num campo mais metafísico, né? Num campo mais filosófico aqui, que não é o nosso objeto de estudo aqui nesse momento. Correto? Então, a gente vai caracterizar o que é um ser vivo. Então, presta atenção nesse quadrinho aí, ó. O ser vivo, pessoal, todos os seres vivos, eles são constituídos por substâncias químicas inorgânicas, que a gente tem dentro desse grupo aí, água e sais minerais, e substâncias químicas orgânicas, que a gente tem dentro desse grupo aí, carboidratos, proteínas, lipídios, ácidos nucleicos, vitaminas, correto? Isso são substâncias orgânicas que constituem o ser vivo. Todo ser vivo é constituído por substâncias inorgânicas e orgânicas, seja ele uma bactéria, seja ele um protozoário, seja uma alga, uma planta ou um animal, correto? Todos os seres vivos são constituídos quimicamente, tá certo? E os principais elementos químicos que constituem esses organismos são carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio e fósforo. Esses são os principais elementos químicos que constituem os seres vivos aí, correto? Beleza? Todo ser vivo possui uma organização celular, tá? Lembra quando a gente falou lá sobre a classificação dos organismos em reinos? E naquela oportunidade eu falei lá dos vírus. Eu falei que os vírus não são considerados ser vivo, por quê? Porque principalmente não possuem organização celular. Não são constituídos nem por célula procarionte, nem por célula eucarionte, correto? Então, todo ser vivo possui aí uma organização celular. Ou ele possui uma célula procarionte, como é o caso das bactérias, por exemplo, tá? Ou ele possui uma célula eucarionte, como é o caso do fungo, do animal, de uma planta, por exemplo, correto? Beleza? E o que vai diferenciar esses dois tipos celulares? Lembra, a célula procarionte não possui um núcleo organizado. O material genético dessa célula é disperso, é solto no citoplasma. A célula eucarionte possui um núcleo organizado, possui uma membrana, chamada ali de carioteca, tá? E lá no interior dessa estrutura existe ali o material genético. Então, essa carioteca limita o espaço do material genético. Ele não fica solto no citoplasma, como na célula procarionte. Beleza? Todo ser vivo, pessoal, possui aí um processo metabólico. Todo ser vivo possui metabolismo, correto? O que é metabolismo? São reações químicas que são realizadas no interior da célula, tá? E a gente pode dividir o metabolismo em catabolismo, que são reações de degradação, ou seja, reações de quebra, e anabolismo, que são reações de síntese. A célula está sintetizando uma proteína, isso é uma reação anabólica, correto? Beleza? Você ingeriu um alimento, esse alimento possui ali determinadas substâncias químicas, tá? Essas substâncias químicas, elas são o quê? Quebradas em partes menores. Uma proteína, por exemplo, vai ser quebrada ali até nível de aminoácido. O que ocorreu ali? Um processo catabólico, uma reação de degradação, uma reação de quebra, beleza? Então, metabolismo é o conjunto de reações químicas que são realizadas aí no interior da célula, tranquilo? Todo ser vivo tem capacidade de responder a estímulos, tá? Todo ser vivo tem capacidade de receber estímulo. Por exemplo, quando alguém te toca, né? Você sentiu, você responde a esse estímulo. Uma flor ou uma planta, né? Ela vai responder ali ao estímulo luminoso, por exemplo, correto? Ela não se locomove, ela não sai de um ponto A, de um ponto B. Você não vê uma árvore se locomovendo, mas ela tem, sim, uma movimentação, tá? Ela se movimenta, sim, em relação à luz, em relação ao solo,
tá? Então, existem determinadas movimentações realizadas aí pelos organismos sésseis, tá? Pelos organismos que estão parados ali. Então, todo ser vivo possui aí a excitabilidade, correto? Capacidade de responder a estímulos, tá certo? Estímulo químico também, por exemplo, tá? Todo ser vivo tem capacidade de reprodução. E aí, lembra, pessoal, que a reprodução dos seres vivos pode ser assexuada, tá? Uma reprodução assexuada, uma reprodução que não envolve gametas, tá? E uma reprodução sexuada, onde há o envolvimento de gametas ali, correto? Tranquilo? Então, todo ser vivo tem capacidade reprodutiva, tá? Todo ser vivo tem aí a hereditariedade, tem capacidade de transmitir informações genéticas aí. E essa transmissão de informação genética, ela ocorre por meio de qual processo? Reprodução, que a gente acabou de falar, correto? Então, lembra, você aí, por exemplo, você é resultado da união de dois gametas, o espermatozoide do seu pai e o ovócito secundário da sua mãe, correto? Ocorreu ali a união desses gametas, o espermatozoide do seu pai está trazendo uma carga genética, tá? A carga genética do seu pai, e o ovócito da sua mãe está trazendo a carga genética da sua mãe. Ocorreu a união dessas cargas genéticas aí e formou a sua carga genética que quando você fosse reproduzir, né, ou não, mas se você se reproduzir, você vai passar uma carga genética aí para o seu filho, tá certo? Todo ser vivo é passível de sofrer mutações. Se ele tem uma carga genética, se ele tem um material genético, esse material genético pode ser modificado aí ao longo do tempo, tá? Vai ocorrer aí algumas alterações nos genes, tá? É via de regra? Não, não é via de regra, mas todo indivíduo que possui aí uma carga genética é passível de sofrer mutação, beleza? Todo ser vivo, pessoal, possui alteração nas características aí ao longo do tempo, tá? Isso é o que a gente chama de evolução, tá? De processo evolutivo, tá? Para a gente chegar nesse corpinho que a gente tem, o ser humano chegar nesse corpinho que a gente tem atualmente, ele passou por uma série de transformações, tá certo? E isso é características adaptativas que foram conseguidas aí ao longo do tempo. Ou seja, se ocorreu transformações ao longo do tempo, passou por um processo evolutivo. Tranquilo? Então, a adaptação está intrinsecamente ligado ao processo evolutivo, tá bom? E todo ser vivo tem aí um processo de manutenção do equilíbrio corporal, que a gente chama de homeostase, equilíbrio dinâmico. Por exemplo, quando você está fazendo ali uma atividade física, correndo, você tem um aumento de temperatura interno. Para ocorrer esse resfriamento, tá? Você vai liberar a água na forma líquida aí, ou seja, vai transpirar. Com a evaporação dessa água na sua superfície corporal, vai ocorrer o resfriamento interno. Então, perceba para manter a sua temperatura ideal aí, correto? O que é isso? Equilíbrio, tá? Equilíbrio dinâmico, homeostase, beleza? Então, pessoal, todos os seres vivos possuem algumas dessas características aqui, tá? Se não todas, tranquilo? Beleza? Então, esse foi o tema 1, só alegria. Um abraço.